voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Este bloco do programa Construindo a Cidadania está no ar, aqui na Rádio Brasil Atual, Noroeste Paulista. Está presente em nossos estúdios o jovem deputado estadual João Paulo Rilo, da cidade de São José do Rio Preto. Ele está aqui para falar a respeito das manifestações e também diversas dúvidas que temos direcionadas à situação de nosso país. Boa tarde, deputado. É um prazer imenso recebê-lo em nossa cidade novamente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Boa tarde, Leonardo, que está no estúdio com a gente aqui. É um prazer falar com vocês, retornar à cidade e dialogar um pouco sobre política, sobre a conjuntura do país, com você e com os nossos ouvintes. Deputado, primeiramente, para que todos o conheçam melhor, eu gostaria que se apresentasse a todos os nossos ouvintes. Bom, Aline, eu tenho 36 anos de idade, sou deputado estadual, né? Estou deputado estadual, fui eleito em 2010 pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, partido que eu milito desde os meus 15 anos de idade. Comecei minha militância política no movimento estudantil em São José do Rio Preto, fui presidente do partido, fiz movimento acadêmico também na Faculdade de Direito, sou militante da cultura, né, até um segmento que atuo. Atualmente presido a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fui vereador em São José do Rio Preto, candidato a prefeito 2 vezes. E um militante de esquerda brasileiro, assim que eu me considero, né, alguém que tem muita esperança no Brasil, sou muito otimista em relação ao Brasil e à luta dos trabalhadores. Antes das manifestações começarem, nós sempre buscávamos conscientizar as pessoas de que vivemos em um país democrático e que não precisamos nos sujeitar a tudo que nos é imposto através das decisões políticas. O deputado acredita que o que está ocorrendo em nosso país pode mudar o rumo de nossa história e se o povo estava acomodado antes de tudo isso ocorrer? Olha, primeiro que tem que entender as manifestações, elas têm uma característica diferenciada, né? Primeiro que essas manifestações, ela se inicia sustentada numa bandeira de política pública, principalmente dos grandes centros, que é a questão do transporte coletivo público, né? De qualidade, mais barato, mais acessível, que democratize o acesso à cidade. Então é uma luta de grandes centros, mas é uma luta que ela é universal, que ela dialogava com toda a sociedade. Agora, essas mobilizações ela tem uma característica diferenciada, porque pela primeira vez, nos últimos 30 anos, essas grandes manifestações, elas foram organizadas sem um partido, sem os tradicionais partidos de esquerda, sem os movimentos sociais. É uma organização cibernética, né, que se organizou pela internet, ganha as ruas, e a partir desse momento é óbvio, aí todo mundo acaba fazendo leituras. E a grande imprensa, os grandes veículos de comunicação, acabam sequestrando essas manifestações e elegendo os seus cartazes. Porque é uma manifestação que, na verdade, ela não tem um foco em um partido, ou na presidência da República, ou um prefeito específico. Não, ela tem como essência um questionamento às relações políticas brasileiras, ao sistema político eleitoral brasileiro, né, a esse Estado que precisa ser transformado, que precisa ser melhorado. O Brasil melhorou muito, muito, muito nos últimos 10 anos. Nós vivemos uma situação de pleno emprego, inflação controlada, investimento no mercado interno, 40 milhões de pessoas incluídas, mais de 1 milhão de jovens pobres que estão hoje sentados nos bancos da faculdade, financiado por um programa chamado ProUni. Quer dizer, o Brasil é um contraste muito grande, porque vive um momento econômico, social de plena evolução e o povo vai às ruas. Então isso prova que não é um questionamento à presidenta Dilma, ao governo federal, e sim a um sistema político eleitoral, a uma instituição, ao Estado, que nós também questionamos, que eu também não desejo que esse sistema eleitoral perpetue.
né, que ele tem que ir para o chão, na minha opinião. Esse sistema eleitoral tem que ser destruído para aparecer algo melhor, porque é um sistema eleitoral muito ruim que não representa, de fato, as pessoas, que não dá oportunidade de participação política, com raríssimas exceções de alguns partidos. Os demais são verdadeiros cartórios eleitorais apenas, partido de gaveta, né, legenda de aluguel, e a juventude não se identifica mais com essa forma de fazer política. E esse povo foi às ruas. Agora, que é uma característica diferente, é necessário respeitá-los, mas e as ruas também, que são jovens ideologicamente em disputas, que eles não são nem de direita nem de esquerda. Eles estão ali contestando um sistema. E tem que fazer uma meia-culpa também. Acredito que os partidos de esquerda, ao longo desse tempo, como nós nos ocupamos muito em governar o Brasil, em mudar o Brasil, talvez tenhamos distanciado um pouco dos movimentos, e isso é muito ruim. Esse espaço que foi ocupado pelas ruas sempre foi um espaço do movimento social organizado, e não do movimento desorganizado. Então, tem que saber fazer essa leitura e se aproximar. Eu tenho como muito importante, considero um saldo muito importante as manifestações. O deputado Cândido Vacarezza, do PT, disse que as reformas políticas que serão aprovadas pelo colegiado não valerão para as eleições de 2014. Quais são as mudanças, em sua opinião, que de fato são necessárias em nosso país, deputado? Primeiro, é uma pena. Quero discordar aqui do deputado Cândido Vacarezza, que é do meu partido, mas discordo plenamente dele. Acho que ele está numa linha de atraso muito grande, né, que eu gostaria que as mudanças já valessem para 2014. E que mudanças são essas? Eu sonho com um sistema eleitoral que prestigie a política ao coletivo. Lista, voto no partido, voto em lista, financiamento exclusivo público de campanha. Mas, infelizmente, acho que não vai ser dessa vez que nós vamos avançar nesse sentido. Eu considero o financiamento público exclusivo de campanha a mudança mais importante. Por que digo isso? Porque o financiamento público é a única forma de você garantir uma participação mais equânime, mais justa, né, e uma eleição que prestigie mais o debate político e menos o dinheiro. Mais a informação programática do que a propaganda, do que o marketing eleitoral, que é enganoso muitas vezes, né, que é ilusório, que vende um produto e não uma ideia, e isso é muito perigoso, isso vem contaminando, e esse tipo de campanha é caro, cada vez mais caro. A compra de voto que acontece não só nos grandes centros, mas também em cidades menores, né? Quem convive, quem disputa eleição em cidade menor sabe do que eu estou falando, quem está nos escutando nesse momento sabe do que eu estou falando. Então, e por que acontece isso? Porque o financiamento privado de campanha, ele é um equívoco, ele é um acidente no percurso da democracia. Porque faz com que o empresário que coloca o dinheiro dele na campanha, o voto dele vale mais do que o teu, do que o meu. Cria um desequilíbrio, porque a partir do momento que o empresário ele financia um candidato, ele vai querer ter retorno. E aí você acaba com a democracia. Porque quem é eleito é para representar ideias e projetos coletivos, e não interesses individuais. Então o financiamento privado de campanha é um crime. Porque na verdade é financiamento público escondido, oculto. Porque esse dinheiro retorna depois. Quem é contra o financiamento público, que tem aquela visão, mas vamos dar mais dinheiro para partido, para político, na verdade é que essa grande imprensa, essa grande mídia, que está na mão de pequenas famílias, de poucas famílias, eles tentam vender a ideia de que financiamento público vai tirar dinheiro da saúde, da educação, para poder financiar político. Isso é mentira. Eles vendem isso porque, na verdade, eles que representam os interesses econômicos, os banqueiros, o grande capital intervencionista que tenta direcionar a vida das pessoas, eles representam esses interesses. E se o financiamento privado for proibido, acabou a interferência desse povo. Esse povo da grana que quer mandar em nossas vidas. Por isso que eu sou a favor do financiamento público exclusivo de campanha. Porque uma democracia que se preze, ela se financia. Não tem democracia forte, né, com partidos fracos, com políticos fracos, com participação social fraca.
No início, eu até acredito que não. Mas você acredita que tem muitos políticos se beneficiando da situação que estamos vivendo para tentar tirar o PT do poder, deputado? A disputa política, ela é do jogo, ela é natural. Agora, é óbvio que tem, já falei isso quando comecei a falar sobre as manifestações, existe sim a direita, né, os conservadores, eles querem voltar ao país porque eles não se conformam com um Brasil que mudou, com um Brasil que olhou para as minorias, um Brasil que incluiu os jovens pobres, os jovens negros na universidade, um país que distribuiu renda. Eles não querem esse país que está mudando essa estrutura social e de poder. Então, obviamente que eles se aproveitam de tudo e eles dominam os grandes meios de comunicação. Eu estou falando aqui numa rádio que tem uma característica diferenciada, que é uma rádio plural, uma rádio mais progressista, mais democrática, mas eu não tenho espaço para falar na Rede Globo, eu não tenho espaço para falar na CBN, porque ali eles reproduzem a ideia da classe dominante. Então essa classe que sempre dominou o Brasil, essa minoria egoísta que fez durante muitos anos o Brasil um país subdesenvolvido, quer voltar ao comando do país, não se conforma com o sucesso que o Lula teve na presidência da República. Então é natural. Então, quando tem uma movimentação assim, eles tentam se apropriar. Mas não conseguiram, porque todo mundo sabe que esse movimento não tinha nenhum partido, não tinha nenhum projeto em especial. Era uma demonstração de insatisfação com todas as relações políticas e institucionais brasileiras. É uma manifestação contra, na verdade, este sistema eleitoral, que é o responsável pela corrupção, pela falta de investimento em saúde, pela falta de investimento em educação. Se o povo escolhe seus políticos através de um currículo, seria o primeiro passo para errarmos menos. Como você dá importância à educação, deputado, até por questão de exemplo, exigir que os próximos políticos tenham curso superior faria com que avançássemos mais rápido? Não, de jeito nenhum, isso é engano. Isso num país em que a educação está caminhando para ser democrática, num país que não oferece ainda, né, em que a educação de qualidade ela não é universal, ela não atende a todos, você impor um critério desse seria um equívoco, seria você deixar fora da política milhares de trabalhadores, pessoas sensíveis, inteligentes, que são muito capazes, só que não tiveram acesso ao ensino superior. Então seria uma medida de preconceito e de exclusão. Então não acho que é por aí. A qualidade política se dá na participação das pessoas, no fortalecimento dos partidos, na democratização dos partidos e não em critérios elitistas. Eu considero esse um critério elitista, porque quem que tem acesso à universidade, quem tem dinheiro para pagar, não fosse o governo federal que agora está democratizando, você iria condenar milhares de gênios, de pessoas inteligentíssimas que poderiam, honestas, que poderiam contribuir na política, estariam fora porque não tem curso superior. Então a questão não está na qualidade individual, não. É um sistema que precisa ser mudado para melhorar a política brasileira. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou este ano um corte em seu próprio salário de 5%. Ele se sacrificou em prol ao corte de gasto que está ocorrendo lá. Ações que demonstram amor ao país e respeito ao dinheiro público que ele fez, porque pagamos nossos impostos com muito sacrifício. O deputado não acha que está faltando um pouco disso nos políticos brasileiros? Então, primeiro que o Barack Obama, para mim, não é exemplo de nada. Os Estados Unidos está numa crise profunda, ele demonstra um tremendo despreparo, apesar de ter sido uma grande esperança para todos nós. Ele só é melhor do que o Bush, na minha opinião, entendeu? Aliás, ele não é pior do que o Bush, mas o governo dele é questionável, é um governo que continuou incentivando, né, o armamento das pessoas, que tem como objetivo fazer dos Estados Unidos a grande nação bélica, né, para colocar medo, não melhorou a relação com Cuba, por exemplo. Então continua a lógica da exploração. E é uma medida absolutamente demagógica. Não é cortando 5% de salário de político que você vai resolver. Você tem que fazer distribuição de renda. No Brasil precisa taxar as grandes fortunas, precisa fazer uma reforma, avançar na reforma agrária, né, acabar com os latifúndios ociosos, você taxar imposto progressivo nas áreas ociosas, combater a especulação urbana nos grandes centros. É isso que o Brasil precisava fazer. É distribuição de renda na veia mesmo, e não medidas demagógicas como essa que não resolve nada. Pode ter um efeito de marketing
mas não mexe na estrutura do Estado. E quem faz política, sinceramente, nenhum político faz por causa de salário. Nem os honestos, que faz por convicção, e nem os desonestos, porque ninguém fica rico com salário de político. Os políticos ficam ricos roubando, direcionando licitação, é assim que fica rico, não é com salário. Não, então é uma medida demagógica que eu não acredito. O Brasil precisa de medidas sérias. Repito, taxar as grandes fortunas, por exemplo. Não permitir que o dinheiro fique parado, gerando especulação, que tenha grandes áreas em centros urbanos, enquanto as pessoas não têm lugar para morar, você tem áreas vazias, só supervalorizando, enriquecendo poucos. É isso, medidas como essa que a gente distribui renda e melhora o país. Nós vivemos em um país que, de um modo geral, ama o futebol e nos emocionamos com os resultados obtidos. O deputado acredita que nós não estamos preparados para sediar uma Copa do Mundo e o que faremos com esses estádios são os questionamentos que a gente tem visto, nos dias de hoje. Primeiro que é necessário fazer a avaliação correta, não misturar as coisas. Eu defendi a Olimpíadas e a Copa do Mundo e acho que o Brasil acertou. Nós fizemos uma boa Copa das Federações, faremos uma boa Copa do Mundo e uma excelente Olimpíadas, não tenho dúvida sobre isso. Investimentos importantes foram feitos em todas as áreas por conta disso. Acontece vários programas de qualificação, vai fomentar a indústria do turismo no Brasil, vai fortalecer ainda mais a imagem do Brasil, fortalecer relações. O Brasil, nos últimos 10 anos, mudou o seu conceito internacional, fortaleceu a política internacional econômica, de relações com outros países. E a Copa vem a coroar, é apenas cereja do bolo de uma política correta. Agora é óbvio, onde tem exagero, onde teve equívoco de construção do estádio, tem que ser apontado e criticado mesmo. O governo erra também. Agora, daí você dizer que a Copa não poderia ter acontecido no Brasil, isso é a turma do quanto pior, melhor. É a turma que torce contra o Brasil. Então, agora, o que não significa que eu sou a favor dos aditamentos exagerados que está acontecendo. Acho que você questionar um estádio num estado onde não tem tradição de time de futebol, onde não tem demanda para ocupar, tudo bem, vale. Agora você questionar o estádio Mané Garrincha na capital do país é ridículo, né? O Brasília aquele espaço pode servir para o futebol e para tantas outras coisas. É a capital, agora a capital de um país continental não ter um estádio de qualidade, então você vê que cai por terra, é o povo, eu repito, é o povo do quanto pior, melhor. O governo, deputado do Estado, tem empurrado para o interior muitos presídios. Cidades que viviam em paz em relação à segurança encontram-se em desespero mediante esta situação imposta. Qual o seu parecer a respeito? O governo do Estado, o governo Alckmin, o governo do PSDB, é um governo que defende o Estado mínimo, eles esvaziam o Estado. Não tem política para a educação, eles acabaram com a educação no estado de São Paulo. Professor é um dos mais mal pagos do Brasil. Polícia Militar e Civil são as mais mal pagas do Brasil. Então não tem investimento em segurança, não tem segurança preventiva, não tem... Você não abre a janela da esperança para a juventude. Cada vez mais o jovem tendo o crime organizado como a grande saída, de expectativa de vida. Então, é um governo que não olha para as pessoas, é um governo que destruiu, que vendeu o Brasil. Não fosse a derrota deles para o Lula em 2012, eles iam vender Petrobras, eles iam vender tudo. Que eles colocaram o Brasil foi leiloado pela turma do PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso. E o governo de São Paulo continua nessa mesma linha, você não tem política de investimento. Então é óbvio, quem não constrói escola, quem não dá perspectiva para a juventude, tem que construir cadeia. E a gente percebe que não tem critério, não tem uma compensação. As unidades de segurança, elas têm que ser construídas em algum lugar. Agora é óbvio, tem que ter uma compensação. E não tem. Ele escolhe aleatoriamente, muitas vezes crucifica, vai para lugares que têm potencial turístico, por exemplo, e é um contrassenso. Agora tem que ir para algum lugar. Também não posso ter um gesto de preconceito, eu não quero isso aqui. Não, para algum lugar vai ter que ir. Só que o problema é que não tem diálogo. O governador não chama não tem um plano que dê diretrizes. Para onde for instalada essa unidade, aqui vai ter uma compensação ao município e tal. Agora, questionar pura e simplesmente também é um gesto de preconceito, porque o problema não é só esse, vem na raiz. O problema é o problema de segurança. Você acha que segurança é só botar as pessoas na cadeia. E mais, um sistema prisional que não recupera ninguém, que acaba sendo uma qualificação para o crime organizado.
Essa é a minha visão do sistema de segurança e prisional no Brasil hoje. Para finalizar, eu gostaria que contasse um pouquinho sobre os seus projetos e também eu quero deixar o espaço aberto para você dizer o que quiser a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, deputado, por aceitar meu convite. Eu conheço há alguns anos e sei de seu comprometimento teu compromisso em fazer o que é certo e o melhor para todos nós. Você faz a diferença e constrói a cidadania. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Eu que agradeço a oportunidade aqui de conversar com você e com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Eu repito aqui, estou presidindo a Comissão de Educação e Cultura, tenho uma atuação muito grande no movimento cultural. Fui líder da oposição no primeiro ano de mandato, em 2011, na Assembleia Legislativa. Atuo fortemente na fiscalização do dinheiro público no Estado. Sou autor de algumas CPIs, de várias representações para investigar o mau uso do dinheiro público no estado de São Paulo. Faço parte da Comissão da Verdade, que é uma comissão que tem por objetivo reconstruir a história durante o período da ditadura militar. Estamos dando voz agora a pessoas que nunca tiveram chance de depor, falar do que aconteceu, das perseguições, para que não se repita. E para que a gente diga não à tortura, sou a favor da condenação daqueles que torturaram, que perseguiram, a revisão da lei da anistia no Brasil, para de fato punir exemplarmente quem perseguiu, quem matou na ditadura militar, porque até hoje as torturas existem nos guetos. A ditadura ela só mudou de mão, ela mudou de lugar, mas infelizmente em muitos guetos por aí, a polícia, ela oprime, ela age de um jeito muito selvagem com o cidadão, porque é resquício ainda, nós estamos precisando virar essa página da história, fazer o acerto de contas. Atuo muito na Comissão da Verdade, em defesa do servidor público estadual, é a nossa luta, minha e da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia. Eu tenho uma atuação de bancada, eu sou do PT, sou um homem partidário que acato as diretrizes do meu partido e atuo coletivamente ali na bancada. Então essa é a nossa luta em defesa do servidor público estadual, nos mais todos os segmentos, na educação, fizemos luta para todos já ali, educação, na saúde, na segurança pública, defensores públicos, servidores da justiça, sempre estão em contato com a nossa bancada, e defendemos um estado de São Paulo com menos pedágio, com estradas boas, mas sem exploração, com mais investimento na cultura, com mais oportunidade para a juventude, que invista mais em escola técnica, que aposte no desenvolvimento regional, que faça o que a Dilma fez, por exemplo, está distribuindo para todos os municípios com menos de 20 mil habitantes, um maquinário, um kit maquinário com caminhão, com moto niveladora, com trator para incentivar a agricultura familiar. Então, a gente defende isso para o estado de São Paulo. Infelizmente, o governador Alckmin tem uma outra visão de estado. Mas eu tenho esperança que o Brasil vai continuar mudando e São Paulo vai entrar numa outra rota, na rota do desenvolvimento, na rota da justiça social, que se distanciou nos últimos anos, desde que o PSDB assumiu o comando desse estado. Obrigada. Então, agradeço e me coloco à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você, deputado. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa. A participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.